E aí, fiel? Tudo bem? Aqui é o Cássio. E aí, você tem 5 minutos para falar sobre o gigante Cássio? Gostaria de ouvir a palavra do gigante? É, Cássio hoje completa 500 jogos com a camisa do Corinthians. É, fiel. Gigante Cássio. Isso mesmo, gigante Cássio hoje completa 500 jogos com a camisa do Corinthians. Hoje eu estou com a camisa do goleiro aqui, do meu ídolo, Ronaldo Giovanelli, que para mim é um dos melhores jogadores que eu vi com a camisa do Corinthians. Independente de qualquer coisa, eu sempre fui fã de goleiros do Corinthians. Então, hoje chega uma marca especial, o nosso gigante Cássio que chega uma marca especial, 500 jogos com a camisa do Coringão. Não é para qualquer jogador. Um jogador multicampeão como o Cássio é. Cássio, campeão da Libertadores, jogando muito, campeão mundial, arrebentando, campeão da Recopa, 4 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão brasileiro. Cássio, gigante Cássio, Cássio Ramos. Então vamos falar um pouquinho de Cássio. Cássio, gigante Cássio. Você que está aqui, apertou o play, muito obrigado, valeu. É assim que a gente cresce. Gostou do conteúdo? Dá o like. Gostou ainda? Compartilha. Não é inscrito? Seja bem-vindo. Faça sua inscrição. Cássio Ramos, 500 jogos com a camisa do Corinthians hoje. Se entrar contra o Bahia lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro, completa 500 jogos. E a história do gigante Cássio começou em 2011. Quem se lembra? O Cássio ele começou como profissional no Grêmio, né? Foi promovido, né? Pelas categorias de base do Grêmio. Ele entrou no lugar do Galato, que era um dos grandes nomes, né, do Grêmio. Depois ele foi jogar no PSV Eindhoven e no Sparta Rotterdam. E ele chegou no Corinthians no dia 9 de dezembro de 2011, após encerrar o seu vínculo com o PSV Eindhoven. Cássio acertou até o final de 2015. Todo mundo se lembra do Cássio naquele jogo contra o Emelec, achando que o Cássio fez sua estreia contra o Emelec. Não, o Cássio já jogou antes, jogou uma partida antes. Ele jogou a sua estreia com a camisa do Coringão, foi contra o 15 Piracicaba num mistão em 2012. Corinthians entrou em campo contra o 15 Piracicaba com os seguintes jogadores: Cássio, Alessandro, Marquinhos, Leandro Castan, Ramon, Ralf, Catito Ramírez, Douglas, Gilcinho, Edenilson, Emerson Sheik e o Elton. E o Corinthians ganhou do 15 Piracicaba com um gol do Ramon, lateral esquerdo. Quando jogou com mistão, né? E também foi a primeira partida do Cássio com a camisa do Corinthians. E aí começou a história do Cássio. E conta a história que depois das falhas do Júlio César contra a Ponte Preta, né, nas quartas de finais do Campeonato Paulista de 2012, em que o Corinthians perdeu no Pacaembu de 3-2, o Tite ficou em dúvida, porque o próximo jogo seria as oitavas da Libertadores, e nós jogaríamos contra o Emelec, lá no Equador. Cássio era o terceiro goleiro, atrás de Júlio César, o titular, atrás de Danilo Fernandes, e o Tite ficou em dúvida entre utilizar Danilo Fernandes e Cássio, já que o Júlio César estava muito abalado depois as duas falhas que ocorreram no Pacaembu. Corinthians, então, olhou para o Emelec e viu que os jogadores eram muito mais altos, e precisaria de um jogador com boa estatura, já que o Cássio, nosso gigante Cássio, tem 1,96 m. Cássio, então, foi o titular lá no Emelec. Um jogo em que o Corinthians sofreu demais, primeiro pela altitude de Guayaquil, e também porque o Emelec jogou muita bola na área do Corinthians e o Cássio fez milagre. A partir daí, Cássio virou nosso titular. Cássio, quem não se lembra
daquela defesa que parou o coração do corintiano, em que Cássio esteve frente a frente com o Diego Souza contra o Vasco nas quartas e finais da Libertadores, em que ele salvou o mundo. Salvou o mundo, exatamente. Cássio aí começava a história do nosso gigante. Cássio campeão da Libertadores, e aí fomos para o Mundial, onde Cássio, contra o Chelsea, pegou até pensamento, ganhando, né, como o melhor jogador do Mundial. Cássio, só tenho que agradecer a você. Eu sou um corintiano de quase 43 anos, então 42 anos. Vi muitos goleiros do Corinthians. A minha história como corintiano começou com o Carlos Galo. Eu me conheci como corintiano torcendo pelo Carlos em 86. 2 anos depois, eu me apaixonei por Ronaldo Giovanelli como meu ídolo. Então eu tenho camisas do Ronaldo, gosto do Ronaldo pra caramba. E sempre gostei de goleiros, então tive preferências por Dida, até para o Felipe, né? Em 2007, em 2008, né? Gostava do Felipe. Depois a gente perdeu a paixão pelo Felipe, né? E Cássio vem para assumir a meta do Coringão em 2012 e permanecer até hoje na nossa meta. Cássio é um dos jogadores com mais entrega, que é decisivo. Quando a gente precisa do Cássio, é decisivo. Tem altos e baixos, como todos os jogadores. Isso é normal, que ocorra um alto e baixo. Mas Cássio é, sem sombra de dúvida, um dos maiores da nossa história. Campeoníssimo. 9 títulos com a camisa do Coringão e muito a ter ainda, né, na nossa vasta história. Cássio, eu gostaria de agradecer do fundo do coração um corintiano que mora no interior de São Paulo, mas que sempre privilegiou os goleiros como ídolos. Antes de fazer a homenagem ao Idário, eu pensei muito em fazer homenagem ao Tufi, um dos grandes goleiros da história do Corinthians, que muitas pessoas não conhecem. Tufi, conhecido como o Satanás por jogar de preto, era um dos goleiros irreverentes da nossa história, que faleceu precocemente vítima de uma tuberculose. E dizem que ele jogava com a camisa do Corinthians, seja em outro clube, por baixo, e pediu para ser enterrado com o manto alvinegro. Então são essas histórias que trazem o Corinthians cada vez mais, o corintianismo maior. E Cássio, obrigado de coração por você ter sido esse goleiro que representa a fiel torcida. Hoje, quando você pisar em campo, vai passar um filme na tua cabeça, desde a sua primeira partida até esse jogo. Esperamos que seja um jogo festivo, um jogo que a gente vai buscar os 3 pontos, que dê uma tranquilidade depois de uma derrota. Mas Cássio é, sem sombra de dúvida, um dos maiores goleiros da nossa história. Respeito demais a história do Cássio, respeito demais a história que ele construiu dentro do Corinthians. Sem sombra de dúvida, como eu já falei, um dos maiores da nossa história. Se a gente puxar um ranking aí, Ronaldo, Dida, Gilmar dos Santos Neves, Tobias, Tufi, tem vários goleiros, e até o nosso Valtão. Valtão também é um grande goleiro. Então, Cassião, obrigado de coração por ser esse goleiro e por estar no nosso Corinthians representando. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Manda o joinha aí, compartilha nas suas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo, que aqui você tem voz. Um grande abraço. Cassião, falta 102 jogos para bater o Ronaldo, hein? 102 jogos. Um abraço e vai, Corinthians!